Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos sonho denso, raio vivo, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gritando eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una caruca sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, que teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Olá, boa tarde. Mais uma vez o programa já está no ar. Queria agradecer a todos que estão participando, assistindo e divulgando também. Marcos Solano, o que você tem a falar do nosso programa hoje? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um programa maravilhoso. Nós estamos aqui para passar a comunicação para o povo. É isso aí, é isso aí. Como sempre, hoje estou me perguntando por que eu estou com a minha boina vermelha. A boina vermelha representa os veteranos que serviram na década de 70 até a década de 2020, aonde a gente está fazendo a homenagem a todos os veteranos. Por isso que a gente usa essa boina e esse bolão aqui. Isso aqui representa a Associação Internacional de Veteranos Militares. Eu queria mandar o nosso abraço ao nosso presidente Edmar e o nosso vice-presidente Marcos Silva. Estamos aguardando a sua visita, Marcos Silva, porque você sumiu, mas o Edmar também prometeu e estão aguardando. Marcos Solano, semana passada a gente comentou sobre os escoteiros, como é a vida dos escoteiros, e recebi essa semana o convite deles em Petrópolis para conhecer o estabelecimento dos escoteiros e também mandaram um vídeo mostrando um pouquinho como é a vida dos escoteiros. Você conhece como é a trajetória dos escoteiros, Marcos Solano? Boa tarde, capitão. Capitão, a minha vida, como eu falei semana passada, nos colégios eu estudei, e tinha aquele grupamento de escoteiro. O grupamento de escoteiro é uma coisa muito importante para os jovens. Ele traz uma força e traz uma educação diferente para os jovens. Entendeu? Então, eu acho muito importante que todas as escolas, o governo estadual, prefeito, poderia avançar, dar uma força para esse jovem. Entendeu? É porque o celular agora está tomando muito conta deles e agora poderia lançar abrir nas escolas públicas, né? Essa parte dos escoteiros, acho que seria muito importante para os jovens. É isso aí. Como a gente está falando dos escoteiros, vamos passar aí o vídeo dos escoteiros. Depois a gente está voltando. Vamos lá. Daqui a pouco a gente está voltando. Você viu, Marcos Solano, como é a coisa mais linda? Foram 4 minutos e meio de transmissão, onde mostrou passo a passo como é feita
abordagem do escoteiro. Você vai ter uma faixa etária até 11 anos. E que coisa linda, né? A criança já vai começando a engrenar na hierarquia e disciplina, né? É verdade. E eu, quando vi essa matéria, eu falei, não, vamos passar no programa. Vamos passar no programa para incentivar as crianças e os jovens. Você vendo uma matéria dessa, você acha que tinha que ter mais incentivo para a gente trazer os escoteiros mais para a evidência, para a prática? Com certeza, Cláudio. Isso aí é uma coisa maravilhosa. E outra coisa, Cláudio, capitão, me perdoa, as coisas deveriam, as escolas, né, ter todas as escolas deveriam ter essa reta, hino nacional, entendeu? Formatura, que incentiva o jovem não só ficar no celular, mas incentiva eles já a começar de agora para poder, o futuro, ser um grande militar, ser um juiz, um advogado. Entendeu, Cláudio? Capitão, eu acho que isso aí seria legal. Olha só, eu acho que o Marcos Solano está certo. A gente tinha que incentivar nas escolas, pelo menos na segunda-feira, uma ordem unida, o encheamento da bandeira. Com certeza. Entendeu? O hino nacional. Eu acho que isso ia dar incentivo às crianças a ter interesse a servir a sua pátria, a ser um cidadão ou uma cidadã. Né? E eu acho, Marco, que a gente pode fazer isso acontecer sim. Vamos batalhar no projeto, a gente levar isso para o CRE, levar isso para as escolas e futuramente, quem sabe, a gente começa a ver algumas escolas fazer esse trabalho acontecer na prática. Mas fala alguma coisa, porque as crianças querem ver como pode, querem assistir o desenho, que é o maior sucesso de audiência do nosso programa. Com certeza. Esse desenho, ele ensina, né? Ele tem um ensinamento fundamental para aquelas crianças que estão vendo como é que é a ordem unida, né? Então, esse desenho é muito importante, todas as crianças deveriam assistir, os pais também incentivar as crianças a assistir esse programa. Eu agradeço desde já a pessoa que isso aí, o Jefferson Costa, sempre agradeço a Deus, sempre agradeço por ele, pela sabedoria de fazer esse desenho, e sempre agradeço ao Sargento 66, que foi através dele que eu conheci o Jefferson Costa. Eu bato continência para você, Jefferson Costa, e para você, Sargento 66. E vamos lá, o desenho Como Pode. Hoje concluímos o curso de formação de sargento de saúde. Parabéns aos formandos, agora vocês são terceiros terceiros sargentos. Parabéns pela conquista. Essa animação foi feita pela equipe de um homem só. Clica no botão de curtir para incentivar o Cabo Velho a produzir mais animações. Se inscreva no canal, o seu apoio é muito importante para o canal continuar ativo. Comenta e compartilha. Obrigado aos membros do canal e todos que interagem e me motivam a manter as produções. Isso, finalmente! Agora eu ganhei minhas 3 divisas. Eu consigo sentir o poder. Agora eu tenho o poder de aloprar os cabos e soldados. Onde está o soldado Sigma para me poder aloprar ele? Parabéns pela conquista, Sargento Jéssica. Parabéns mesmo. Eu, se fosse você, não me parabenizava não, soldado Sigma. Porque eu vou te aloprar milhões. Todas as missões que eu tiver, você vai ir comigo. Porque eu sou mais antiga que você, soldado. Sempre fui mais antiga, mas você tinha desculpa que eu estava em formação. Agora será só eu e você, soldado Sigma. Prepara a carcaça. Sargento Jéssica, você tá querendo sair comigo e não tá sabendo pedir. Ou é só impressão minha? Hã? O pessoal que tá assistindo as animações já notaram isso. O quê? Tá maluco, soldado Sigma? Você tá louco? Como se... Peraí, porque seria legal, eu até quero... Não, peraí, não vou cair nessa. Você tá querendo fazer aquele lance com a musiquinha. Não, sargento. Fico feliz em saber que você sairia comigo, mesmo sendo um nobre soldado. O que tem a ver isso? É claro que sairia com você, porque eu gosto de você. Não, peraí. Você tá querendo fazer aquele lance com a musiquinha, mas não vou deixar, porque hoje é o meu momento de brilhar. Que lance com a musiquinha, sargento? Você tá querendo fazer aquele negócio com a musiquinha? Sim. Eu formei sargento. Para, eu que vou fazer o lance com a musiquinha. E nós... Ué, cadê a musiquinha?
Atenção para o recado importante. Aproveitar aqui para parabenizar também os militares aprovados na ex-PSEX e ex-FESEX. Soldado Sigma passou na ex-PSEX. Parabéns pela conquista rumo ao oficialato. E também o... sargento... não tem o nome do sargento que passou na ex-FESEX não. Tá aqui não, hein? Tá aqui. Achei o nome. Parabéns por ter passado na ex-FESEX. Sargento O quê? Você passou na ex-PSEX, soldado Sigma? Mas você vai ser mais antigo que eu. Não, Sargento Jéssica. Mais antigo não. Muito mais antigo, pra falar a verdade. Pode. É isso aí, vocês acabaram de assistir o desenho Como Pode. Marcelano, desde o início da pauta, você está falando pessoas que estão morrendo sem receber o direito dado pelo INSS, não é isso? Pela Providência Social. Me fale sobre o que está acontecendo. Capitão, está havendo um grande problema. O judiciário, ele poderia fazer uma reunião de todos os juízes e trabalhar a favor do povo. O povo está morrendo e não estão recebendo seus benefícios. O povo vai para o INSS, recebe até a carta de aposentadoria e não recebe o seu direito adquirido, que é o tempo que eles estão aguardando o que trabalhou, que não recebeu antes. E o juiz poderia fazer aquela reunião de juiz e poder julgar, porque a pessoa ganha uma causa e o que acontece? O INSS vai lá intervir. O juiz dá um direito, o INSS vai lá intervir. Então, quer dizer, a pessoa às vezes morre precisando, porque tem pessoas que eu estou observando, eu estou até nos hospitais, fui até nos hospitais ver, as pessoas estão com câncer, excelência. Precisa, excelência, que o senhor julgue o processo, que o senhor dê o direito àqueles que estão precisando. E não estão, o INSS não dá o direito. O juiz manda, eles dão o direito. E eles não estão dando o direito ao povo que merece. Entendeu, capitão? É isso aí, eu mando direto para o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Veja com carinho essa situação que o Marcos Solano acabou de refletir aqui, de comentar. Eu tenho certeza que o senhor pode rever isso, porque não é justo você trabalhar a vida toda e na hora que mais você precisa, não tem o que merece, não tem o benefício, muitas vezes não consegue ser atendido, muitas vezes não consegue se aposentar, nem tampouco se encostar. Então veja com carinho, porque tem muita gente, como ele mesmo falou, que está morrendo sem se aposentar, está morrendo sem se encostar e muitas vezes está morrendo sem se tratar. Então, eu peço que o senhor veja com carinho. Né? Depois do comercial, vamos falar sobre o teatro que eu fui sábado lá na Tijuca, onde também vamos falar sobre síndrome de Down. Nossa, sabe? Uma peça que eu assisti que me emocionou muito, em seguida assisti das Noviça Rebelde, que também ri muito e foi muito importante. As atrizes, quando me viram, todas me abraçaram e me agradeceram, o diretor todo. Eu queria também mandar um abraço para ele, que foi uma pessoa bem carinhosa comigo também e ficou muito feliz com a minha presença. Eu queria mandar um beijo a todas vocês, principalmente as atrizes, atores, síndrome de Down, que nós vamos comentar, e todas as atrizes e o ator que fez o Bispo, que é um excelente ator, parabéns para você também, e principalmente ao diretor por esse amor, por esse carinho que ele tem em dirigir uma peça e mostrar, apesar que o público ainda não dá valor ao teatro. Só tinha 20 pessoas, 250 poltronas, e só tinha 20 pessoas. Mas eu até concordo com ele, nem que tivesse duas. A gente faz, não importa se tem 2 ou 200, a gente faz a mesmo jeito, mesmo amor. É isso aí que importa. A gente, quando faz uma peça teatral, a gente faz com amor. E eles fizeram com amor. Certeza. Então, vamos lá, mostrando um pouquinho do Síndrome de Down, a peça teatral deles. Em seguida, Noviça Rebelde lá, que vocês vão ver que foi uma coisa maravilhosa. Depois a gente comenta sobre a peça do teatro que sábado eu estive lá no Tênis Clube da Tijuca. Vamos lá.
pouquinho sobre esse espetáculo. O espetáculo modal Príncipes e Princesas foi a concepção do espetáculo, né? Foi através de um projeto social que eu tenho em Niterói, chamado Projeto Modal, onde eu dou aula de teatro e passarela para pessoas com deficiência, para PCDs. E durante um ano inteiro a gente trabalhou num curso e no final desse curso o espetáculo aconteceu. E já é a segunda temporada. Nós fizemos ano passado em Niterói e agora a gente está aqui no Tijuca Tênis Clube até amanhã, dia 13 de agosto, nosso último dia da temporada, às 17h30. Então, ó, venham nos assistir, venham se emocionar com essa galera bacana que sabe e consegue fazer qualquer coisa. As pessoas ficam com preconceito, com algum tipo de problema em relação a PCD. PCD pode tudo e você tem que acabar com esse preconceito. Venha nos assistir e você vai ter uma outra ideia do que é um PCD. Tô te esperando, hein? Tchau! Então, o Marcos Solon, você viu? A gente mostrou os atrizes e atores individual, que eu queria começar a comentar com você. Como você vê hoje o individual fazendo teatro, você viu o amor deles em fazer, representando a peça teatral, e aquilo ali me marcou muito, que eu nunca tinha visto. Estou sendo sincero com você, ali foi a primeira vez. Você já tinha visto o individual fazendo atuação, casando, tendo filho e construindo família? Sim, Cláudio. Na verdade, eu tenho um sobrinho que ele também passa por esse processo. E, capitão, a dificuldade daqueles que não têm nem condições de levar seus filhos para os hospitais, que comprovadamente que eles têm essa enfermidade. E, às vezes, eles não têm para onde ir, não tem quem cuidar, e ficam abandonados, uma coisa linda, uma peça maravilhosa dessa, mas podia olhar para aqueles que estão lá embaixo também. Isso aí é um trabalho da prefeitura, do governo e do governo federal, governo estadual e governo federal. E empenhar isso aos médicos também, para ajudar essas crianças, que é um desenvolvimento, a tecnologia, né, capitão? A tecnologia que está avançando para poder cuidar dessas crianças, para poder chegar onde estão. Eu fiquei sabendo, Marcos, não sei se você concorda comigo, e a direção concorda comigo, que muitas vezes o síndrome de Down é pelo sanguíneo, que causa a criança nascer com síndrome de Down. Muitos dizem que é pelo parentesco, né? Quando é primo com primo, não é isso? Que causa muitas vezes a criança nascer com síndrome de Down. Você acha que 90% é isso, ou muitas vezes é pela idade também? Quando a pessoa já está com a idade avançada, tanto o marido como a mulher, e tem o primeiro filho, a criança nasce com síndrome de Down. Você sabe me responder isso? Bom, capitão, meu irmão, nós somos perfeitos, e a esposa dele também era perfeita, e nasceu, o nome dele é Orlando, e nasceu com esse problema também, tem um problema mental. E tem tido até ajuda, eu até vou agradecer aqui, o doutor que está cuidando, inclusive até de mim, que eu tive um problema também, e estou agradecido, o doutor Cláudio, que ele é um excelente médico, entendeu? E essa semana, eu fui fazer um exame no Moacir do Carmo, não para elogiar, entendeu? Mas o hospital está andando. Eu fui fazer o exame, constatei, tinha bastante gente, mas não demoraram tanto, foi um atendimento normal, os médicos estavam trocando de plantão, mas não demorou, o Moacir do Carmo está avançando. Não estou aqui defendendo o prefeito, eu estou defendendo aquele que faz o bem, os médicos, os enfermeiros, atendentes, fui muito bem atendido, então estou dando parabéns para o Moacir do Carmo. Claro, como todo hospital grande, tem um grande problema, mas o atendimento foi excelente, entendeu? Eu também não fiquei muito tempo, nós não demoramos muito, fiz todo o exame, tem toda a estrutura,
poderia ajudar mais, mas É isso aí. Eu queria também agradecer ao diretor Toto, que foi que dirigiu essa peça infantil do Cine Down, e em seguida, às 20 horas, assisti um programa da Noviça Rebelde, que também foi uma comédia muito interessante, que eu também gostei muito. Eu queria agradecer todas as atrizes, que foram excelentes, uma melhor que a outra, o ator que fez o Bispo, e queria mais uma vez agradecer ao diretor Toto, e estou esperando, na próxima oportunidade, poder entrevistá-lo ao vivo aqui pessoalmente no estúdio, para ele falar melhor sobre a peça e sobre o trabalho que ele vem fazendo há anos, né? Então, Toto, desde já te convido, breve você poder estar aqui conosco, falando um pouquinho de você, tá bom? Marcelano, eu vejo que muita gente cobra da gente o procedimento militarismo, o procedimento de inteirimento educacional, cultural, social. Hoje aqui no estúdio, como você está acompanhando as pessoas comentando com você, como você mesmo falou que fica o dia todo a televisão ligada lá na sua loja, como é que o pessoal comenta do Marcelano no programa do Capitão Barbosa? tem um pessoal até me chamam de artista lá na nossa lá, São Cristóvão, né? Eu agradeço, a gente chama o Bracinho, o Arildo, o povo todo fica brincando comigo, até os vizinhos do lado. E é um grande avanço. Eu não esperava, Deus deu essa oportunidade, não esperava. Agradeço também a TV Metropolitana, agradeço o Cláudio, que trata a gente com amor e carinho, tem maior paciência com a gente para passar esse programa. Nós queremos passar para o povo, ver, admirar, comentar, entendeu? Até falar qualquer coisa para a gente poder ficar mais feliz e continuar fazendo esse programa, falando de tudo que acontece dentro do nosso Brasil. Porque o programa não é só militarismo, educação, cultura, esporte, social, nada. O programa é voltado com a necessidade que a gente tem que comentar. A necessidade do povo. Não é isso? E uma das coisas, você não comentou, mas vou comentar agora, que o nosso diretor está devendo uma visitação à Estação Barão de Dois, viu, Peninha? Ele vai fazer o comercial do teu restaurante. O Flávio e a esposa dele também vai fazer Mandacaru, e o Cláudio lá na Barra, que é o irmão do Flávio. Então, vocês podem ter certeza que quando o nosso diretor estiver livre, ele vai tirar um dia só para fazer essas tomadas, editar e jogar em primeira mão para o programa, para vocês verem o comercial, tá certo? Mais alguma coisa você queria comentar? Porque aí a gente vai chamar mais um desenho, porque o pessoal pede muito isso, desenho do Como Pode. Eu queria comentar, você já até frisou essa parte, sobre as crianças. As escolas deveriam colocar o hino nacional, pelo menos toda segunda-feira. Que, inclusive, eu estava com minha neta, né, ela veio da Angola, e eu falei com ela, você sabe cantar o hino nacional? Ela, meu avô, eu sei cantar. Então, aí eu coloquei o hino, né, e ela, algumas partes, ela falou, mas eu estou... Então, é importante o nosso hino nacional para as crianças na escola. A minha netinha, outra, não sabe falar. Olha aí, isso é para você ver a importância. Você viu, a menina de Angola chegou aqui no Brasil para homenagear o Dia dos Pais com o avô, e quando o avô perguntou se ela sabia cantar o hino nacional, ela falou que sabia. Então, para você ver que as pessoas lá de fora, às vezes, sabem o hino do seu país, e as crianças do nosso país não sabem. Então vamos lá no Como Pode para as crianças, que eu sempre viso as crianças. Daqui a pouco a gente volta com mais notícia para você. Vamos lá. Soldado Sigma, você Essa animação foi feita pela equipe de um homem só. Clica no botão de curtir para incentivar o Cabo Velho a produzir mais animações. Se inscreva no canal. O seu apoio é muito importante para o canal continuar ativo. Comenta e compartilha. Obrigado aos membros do canal e todos que interagem e me motivam a manter as produções. Você sabe que eu gosto de você. Por que não ficamos juntos? Eu ainda não alcancei o meu potencial máximo, aluna. Amanhã você será sargento e eu em 8 anos irei na baixa. Eu tenho que alcançar meu potencial primeiro. No momento eu sou um lobo solitário. Não conquistei minhas metas para querer um relacionamento. E mesmo assim, se um dia eu pensar em ficar junto com você, digo, eu tenho que alcançar meu potencial máximo para agregar na vida da minha futura esposa. Esposa?
Sim. Soldado Sigma, você me irrita, mas eu gosto de você do jeito que você é. Soldado, cabo, sargento, o que for. Ó, Soldado Sigma. Hã? Acho que alguém tá vendo o dorama demais. Como pode? Mais uma vez, estão dando o início do programa e no meio e fim. Então, tudo que é bom dura pouco. Marcos Solano, qual é a mensagem, você olhando para a sua câmera lá, que você mandaria para as pessoas que estão te assistindo nesse exato momento? Agradecimento. Agradeço a você que está assistindo esse programa e vamos em frente. Vamos falar. O canal está aberto para todas as pessoas que querem vir aqui fazer seu comentário, colocar as coisas em branco. Muito obrigado. Deus abençoe. Agradeço aqui mais uma vez a TV Metropolitana por mais essa oportunidade. É isso aí. Eu queria agradecer a todos que assistem, todos que divulgam. Se eu fosse citar o nome de todos aqui, eu ia passar a tarde toda divulgando. Mas de coração, eu mando um beijo para todos que estão assistindo, e divulgue. E para as crianças e os jovens, eu sempre falo, estude, porque o futuro de vocês está na mão de vocês. Por isso que a gente, com o tempo, iremos embora, mas vocês vão dar continuidade ao nosso trabalho, ou até mesmo melhor. Então, eu sempre peço a Deus, eu peço sempre olhar para vocês, porque nossas crianças, Marco, nossas crianças estão morrendo. É bala perdida, estão sendo atropeladas, estão sendo mortas. Então, isso me entristece muito. Isso Verdade. me entristece demais. Verdade. Então, o que eu puder fazer pelas crianças e pelos jovens, eu vou fazer. Por isso, me despeço, em nome de Deus, em nome da pátria, em nome do programa Capitão Barbosa. Eu e Marcos Solano despedimos hoje do programa, junto com vocês, sempre. Tchau!